Ok, vamos lá para a próxima doutrina, a ceia do Senhor. Jenny, comente sobre a 15ª doutrina, a ceia do Senhor. Pois é, a ceia esse chamado ceia do Senhor, né, participar da ceia, eu vejo que não seja só uma participação daquilo, daquela celebração que acontece nas igrejas, onde tem aquele vinhozinho, aquele pãozinho. que Eu vejo que é algo bem mais complexo, algo bem mais profundo, né? Não é somente é, esse ato de esse ato naquele dia tal da Páscoa, sei lá qual é o dia, que faz isso. Eu vejo como uma comunhão mesmo, repartição do pão que deveria ser feita entre entre todos os cristãos, né? E não somente um mero ato ritualístico. Então, quando a Igreja Adventista diz que a ceia do Senhor é uma participação dos emblemas do corpo e do sangue de Jesus Cristo como expressão de fé, Ele, nosso Senhor e Salvador, nessa experiência de comunhão, Cristo está presente para encontrar-se com o seu povo e fortalecê-lo, participando da ceia, proclamando alegremente a morte do nosso Senhor até que ele volte. Preparação envolve um exame de consciência, arrependimento e confissão. Então, é, eu acredito que é bem mais do que isso, do que simplesmente esse evento de comer pãozinho e o vinhozinho dentro da igreja. É só isso mesmo. Ok, William. Vamos lá. A ceia do Senhor. A ceia do Senhor é uma participação nos emblemas do corpo do sangue de Jesus, como expressão da fé nele, nosso Salvador e Senhor. Nossa experiência de comunhão, Cristo está presente para encontrar-se com o seu povo e fortalecê-lo. Participando da ceia, proclamamos alegremente a morte do nosso Senhor até que ele volte. A preparação envolve o exame de consciência, o arrependimento e a confissão. O mestre instituiu a cerimônia do lava-pés para representar a renovada purificação, para expressar a disposição de servir um ao outro em humildade, semelhança de Cristo e para unir nossos corações em amor. O serviço da comunhão é franqueado a todos os crentes cristãos. Vamos lá. Eu preciso ler essa passagem toda aqui para a gente poder entender uma coisa aqui, tá bom, amados? Mateus 26, 17, 30. E no primeiro dia da festa dos pães ázimos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: Onde queres que façamos o preparativo para comer a Páscoa? E ele disse: Ide. Isso aí é a igreja adventista que põe como base, tá? Ide à cidade, um certo homem dizer: O mestre diz: O meu tempo está próximo. Olha só. Agora o Salvador está falando de uma coisa específica aqui, né? Está falando de uma coisa muito além de qualquer ritual. Ó, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. E, à chegada à tarde, assentou-se à mesa com os 12. E, comendo eles, disse: Em verdade vos digo que um de vós há de me trair. Olha só, ele continua com coisas muito importantes. O fim dele estava próximo, né? O tempo dele estava próximo. Alguém vai trair ele. Só que com um detalhe. Não podemos esquecer que eles estão comemorando a Páscoa. A Páscoa é o memorial do povo que saiu do Egito. Isso não é um memorial para mim. Eu não saí do Egito. Eu não sou da descendência dos hebreus para sair do Egito, em primeiro lugar, né? Vamos lá. Em verdade vos digo que um de vós há de me trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe: Porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu e disse: O que ponha comigo a mão no prato, esse me há de trair. Olha só, o Criador continua com coisas profundas. Em verdade, o Filho do Homem vai como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: Porventura sou eu, Rabi? Ele disse: Tu o disseste.
E quando comiam, olha só, e quando comiam, reparem que o ritual da Páscoa agora é interrompido. Ó, e quando comiam o quê? A Páscoa, agora o Salvador, ele vai pegar algumas coisas ali daquela mesa, ele vai passar uma lição. Sobre o quê? Sobre o fim dele que está próximo, sobre alguém que vai trair, qual é a finalidade de tudo isso. Olha só, repetindo, e quando comiam, então o ritual da Páscoa foi interrompido pelo Salvador. Olha lá, Jesus tomou o pão e abençoando-o, o partiu e deu aos discípulos e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo. Ele está dizendo o seguinte, olha, está vendo esse pão aqui? Vocês comam ele porque ele é o símbolo do meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Então, olha só, se eu andar na ideia de que essa Santa Ceia que é feita aí, esse comer o pão, o vinho que é feito aí, é um exame de consciência, eu estou analisando errado, porque o Salvador diz que é para a remissão dos pecados. Está escrito aqui, vocês devem estar vendo aqui, ó. Está grifado, olha só, eu vou repetir, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Este é o verdadeiro batismo. Entender que o Salvador morreu por nós. Este é o verdadeiro batismo. Nós sermos introduzidos através... Desculpa, batismo não. Isso, esse é o verdadeiro batismo. Que é ser introduzido no entendimento de que o Salvador morreu por nós. Tá? Agora dizer que a Santa Ceia é como está dito lá, que é uma reflexão da minha vida, dos meus sentimentos, da comunhão com os irmãos. Não! O Salvador disse que é para a remissão dos pecados. Esse é o verdadeiro batismo do Salvador. Não aquela água que ele banha. Vamos lá. E digo-vos que desde agora não beberei desse fruto da vida até que aquele dia em que beba de novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. 1 Coríntios. Vamos lá. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graça, partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo que é praticado por vós. Fazei isto em memória de mim. Fazer isto o quê? O comer ou repartir o pão? Certo? Se tem duas coisas aqui, eu posso achar tanto que é uma como outra, olha só. E tendo dado graças, partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. Comer ou repartir? Certo? Tem que escolher. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice dizendo, esse é o cálice do Novo Testamento, o meu sangue, fazer isto, todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porquanto todas as coisas, e assim vai. Onde está o fazer isto em memória de mim? Na passagem de Mateus. Vamos lá. Abram lá a passagem de Mateus, vocês vão ver se lá está escrito fazer isto em memória de mim. Lá só está escrito comei e bebei, pois isto é o meu corpo. O fazer isto em memória de mim, Mateus, se vocês nunca repararam, não está escrito lá. Ah, tá, o sistema religioso faz, então eu vou pegar onde está escrito? Bom, é problema de cada um. 1 Coríntios 10, 16, 17. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vocês prestaram bem atenção nessas duas passagens, amados? Vamos lá. 1 Coríntios 10, né, 10, 16, 17. Só que eu quero ler antes. Ele está mandando só ler 16, 17. Ó, 10, de 14 a 21 e um pouquinho depois. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como entendidos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participando do mesmo pão. Vede a Israel segundo a carne, os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar? Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Olha assim, aqui nós estamos vendo Paulo criticando um ato ritual semelhante àquilo que as pessoas querem entender. Aí eu faço uma pergunta. Paulo está falando aqui de rituais. Se ele está condenando os rituais, qual seria a razão dele condenar um e aceitar o outro? Qual seria a razão dele condenar os rituais que ele diz os gentios e aceitar os rituais
que é o negócio do emblema, Santa Ceia, porque ele está descendo o cacete em todo e qualquer ritual. Ele está dizendo o seguinte: vocês não sabem que o pão é o corpo, e o suco de uva, que eles dizem que é suco, mas o vinho, e o vinho é o sangue. Ele está dizendo o seguinte: vocês não estão sabendo que esse negócio de vocês comer pão e vinho não representa absolutamente nada, que quando o Salvador disse que o pão era o corpo dele e o sangue e o vinho é o sangue, é disso que ele está falando, né? Vamos lá. João 6, 48 e 63. Eu sou o pão da vida. É importante ler tudo isso aqui também, tá? Não dá para passar. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer esse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo que se não comerdes da carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Por acaso vocês não estão vendo uma semelhança disso com o que ele fez lá no último jantar? Ele já havia dado uma instrução sobre isso. Ele já tinha chamado a advertência, dizendo que o corpo dele era o pão e tudo mais, né? Vamos lá. Mas as pessoas realmente não percebem isso, né? Este é o pão que desceu do céu, não o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam, disse-lhe: isto escandaliza-vos, né? Aqui, então, eu fiz um parênteses, né? Aqui, então, o Salvador poderia ter dito que comer a carne dele é comer o pão, e beber o sangue dele é tomar o vinho. Ele podia ter dito isso. Não precisam ficar preocupados, não se escandalizam, não. Vocês não estão entendendo? Eu vou dizer: comer a minha carne é comer o pão sem fermento, e beber meu sangue é beber o vinho. Mas ele não disse isso. Que seria, pois, continuando, que seria, pois, se vissem subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Então, aqui em João 6, 48 a 63, ele está falando a mesma coisa da Santa Ceia. E ele está explicando: o pão é o meu corpo. É isso que vocês têm que entender. E ele repetiu isso lá na ceia. Só que as pessoas não tomam atenção disso, né? Temos que continuar lendo para entender ainda mais a mensagem, que é a continuação aqui, tá, amado? Aqui foi de 48 a 63, nós vamos ver de 64 a 69, ó. Continuando, tá? Mas há algum de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio que eram os que não criam, e quem era o que havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Eles entenderam. É ele, o pão é ele mesmo, que era para ser dividido ou ser comido, no sentido espiritual, óbvio, né? Apocalipse 3:20, voltando nas passagens do sistema. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. É mais um ponto que eles pegam para falar sobre a ceia. Mas de que ceia? Olha só, de que ceia está se falando aqui? Apocalipse 19:9 diz o seguinte: e disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que estão chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Que é dessa ceia que ele está falando aqui, Apocalipse 3:20. Em Apocalipse 19:9 explica que ceia que é, a do Cordeiro. E disse-me, essas são as verdadeiras palavras de Deus. É bem-aventurado aqueles que tiverem no dia da ceia com o Salvador. Porque no Apocalipse 19:17 fala de uma outra ceia que o sistema não fala. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo: a todas as aves que voavam pelo meio do céu, vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Esta ceia aqui é a ceia da perdição, um símbolo e tudo mais. Mas eles não pegam essa passagem, deveriam pegar. Mas sabe por que não pegam? Porque senão derruba a anterior. Vamos lá. Eu preciso ler aqui também, mas não tem jeito. João 3:17. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, como havia amado os seus e que estavam no mundo, amou-o até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que eu traísse Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus. Levantou-se da ceia, tirou as vestes, e tomando uma toalha, cingiu-se.
depois deitou água numa bacia. Agora nós vamos entrar no lava-pés, tá bom, amado? Porque é mencionado o lava-pés lá. E começou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-los com a toalha que estava cingido. Ou seja, o Salvador, quando ele faz isso, ele vai passar um ensinamento. Ele vai passar um ensinamento. Né? Porque nós sabemos que tinha o hábito das pessoas lavarem o pé antes de comer, tal. Mas quem fazia isso eram os servos que faziam o seu senhor. Mas o Salvador, sendo o senhor deles, estavam fazendo isso. Aproximou-se, pois, Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas os meus pés? A mim? Físico. Tu lavas os meus pés? Físico. Respondeu Jesus e disse: o que eu faço não sabeis tu agora, mas tu saberás depois. Espiritual. Olha só a diferença de um e de outro. Você vai saber depois, espiritual. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Físico. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar o pé, não tens parte comigo. Espiritual. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Físico. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Espiritual. Porque bem sabia ele que quem havia de trair, por isso disse: nem todos estão limpos. Está falando de coisas espirituais. Depois que lhe lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu sou e mestre, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vos deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, só foi o exemplo, eu vos dei o ensinamento, para que como eu vos fiz, ou seja, eu fui humilde, lavei os pés de vocês, porque vocês sabem que quem lava o pé aqui é o servo que lava o do Senhor. Eu, sendo o Senhor, lavei os pés de vocês. Façais vós também, espiritual. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Fizerdes o quê? Lavar os pés uns dos outros ou tratar os outros com amor e respeito? Obrigado. Vamos lá para a próxima doutrina adventista. A 16ª vai falar sobre dons e mistérios. Deixa eu compartilhar aqui para quem está assistindo. Compartilhar. Está aqui, 16ª doutrina. Dons e mistérios espirituais. Venha, o que você tem a comentar? Eu não tenho muito a comentar, não, porque eu acho que qualquer um que leia vai concordar com o que está escrito, né? Eu vou só ler o que está escrito, né, sobre essa doutrina. Deus concede a todos os membros de sua igreja, isso não só os adventistas, né, todos os cristãos, né, em todas as épocas, dons espirituais, todas as épocas, isso porque a gente considera que não só são adventistas que receberam esses dons e ministérios espirituais, mas acreditamos o Wesley, o presbiterianismo também recebeu, os anabatistas e tudo isso, cada um recebeu, né, esses dons e ministérios, pregar sobre a verdade ao longo do tempo e restaurar as verdades negligenciadas. Cada membro deve pregar em amoroso ministério. Então eu acho que eu não vou comentar muito, porque qualquer um pode ler, né, as 28 doutrinas e julgar se acredita ou não. Eu acredito. E é isso. É só isso. Ok. É porque assim, velho. O pessoal do Twitter eles falam que você é adventista. Eles querem a tua opinião porque você está dentro da adventista, entendeu? E às vezes eles me criticam um pouco aqui no Twitter que você está fugindo um pouco do assunto. Mas tudo bem, sem problema nenhum. William. Bom, vamos lá. Continuando então dentro do contexto adventista, né? Que a proposta é essa, de nós discutirmos a doutrina adventista segundo o que eles entendem, né? Vamos lá. Dons e ministérios espirituais. Aqui tem tanta coisa, só nessa abertura, amados, tem tanta coisa a ser corrigida,
que não deu para eu passar para frente. Eu tive que ficar abrindo aqui ó, o texto e colocando uns apartes aqui. Mas vamos lá. Deus concede a todos os membros, aí eu faço uma pontuação. Que membros são esses? Se falar que membros do corpo do Salvador são todas as pessoas, ok. De sua igreja, outra pontuação. Se está dizendo que igreja aqui são pessoas, aí eu escrevo assim, ó. Se estiver falando de pessoas e o corpo do Salvador, ok. Se estiver falando disso, ok. Em todas as épocas, dons espirituais que cada membro deve empregar em amoroso ministério para o bem comum da igreja e da humanidade. Bom, vamos lá. Os membros da igreja não são humanidade também? Só se estiver fazendo segregação. Porque olha só o que está escrito. Empregar em amoroso ministério para o bem comum da igreja ó, e da humanidade. Está separando. Ó, igreja e humanidade. Está fazendo uma segregação aqui. Então aqui eu estou vendo um claro preconceito. Que igreja para eles é uma coisa, humanidade é outra. Né? Então para mim, membros da igreja são todos. O Salvador morreu por todos. Tá? Vamos lá. Sendo outorgados pela atuação do Espírito Santo, o qual distribui a cada membro, como lhe apraz, os dons provém de todas as aptidões e ministérios de que a igreja necessita para cumprir suas funções divinamente ordenadas. De acordo com as Escrituras, esses dons abrangem tais ministérios como a fé. Aí eu escrevo assim, como assim ministério da fé? O que é isso segundo as Escrituras? Fé. Ministério da fé? Como é que alguém vai ter um ministério de fé? Fé é uma coisa individual, isso é coisa pessoal. É a mesma coisa que eu criar um departamento do Ministério da Fé para ensinar as pessoas como é que tem que ter fé. Vamos lá. Cura. Eu queria ver esse ministério de cura, que dizem curar cego, fazer coxo andar e ressuscitar mortos. Isso para mim é ministério de cura, como o Salvador tinha. Isso era um verdadeiro ministério. Agora, curar dor de cabeça, curar dor de estômago, coisa interior que ninguém via, porque, ó, vou repetir, ó, o Salvador criou cego, coisa exterior. As pessoas estavam vendo que aquela pessoa estava cega, e era cega. O Salvador criou um coxo que há 30 anos não andava, todo mundo via que era um coxo. É coisa externa. Ele ressuscitou um morto, né? Coisa externa. Eu quero ver esse ministério de cura assim, nesse sentido, né? Profecia. Vamos lá. Ministério de profecia. Só se for ou profecia no sentido de falar, proferir. Porque eu tive que colocar uma passagem aqui. Porque todos os profetas das leis profetizaram até João. Não existe profeta depois de João. Que alguém vos ensine. Né? Precisa o dom da profecia. Né? Aí vem assim, proclamação. O que é proclamação? O que é ministério da proclamação? Dom da proclamação? Proclamar o quê? Em que sentido? Né? Ensino. O dom de ensino. Aí eu tive que colocar outra passagem. E a unção que vós recebestes dele, fique em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a unção vos ensina todas as coisas. E é verdadeira. E não é mentira. Como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Então está dizendo que esse dom ou ministério de ensino, não há necessidade que ninguém me ensine, não. Porque o Espírito do Pai, esse é capaz de me ensinar, e isso não é mentira. Agora tem lá outro dom, administração. Bom, então eu tenho que ir para a igreja para ter o dom da administração? Não, eu faço uma faculdade de administração, pronto. Já sei administrar. Eu aplico isso lá dentro do sistema. Reconciliação, compaixão e serviço abnegado e caridade para ajuda e animação das pessoas. Correto. Isso é um dom que a gente tem que exercitar realmente, para isso. Alguns membros são chamados por Deus e dotados pelo Espírito para funções. São funções ou são dons? Porque lá em cima fala que é dons. Agora está falando que é função? Bom, reconhecidas pela igreja em ministérios pastorais. Aí eu sou obrigado a colocar um outro verso. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar estas. E elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho e haverá um pastor. Ministério pastoral para criar pastor. Só tem um pastor, que é o nosso Salvador. Evangelísticos, apostólicos. Bom, até onde eu sei, apóstolo é aquele que andou com o Salvador. Para que Paulo fosse chamado apóstolo dos gentios, o Salvador teve que aparecer a ele, senão seria mais um discípulo como todos nós. Então, ministério do apostolado...
Isso para mim não bate com as escrituras. Vamos lá. E de ensino, especialmente necessário para habilitar os membros para o serviço, edificar a igreja com vistas à maturidade espiritual e promover a unidade da fé e do conhecimento de Deus. Quando os membros utilizam esses dons espirituais como fiéis despenseiros da multiforme graça de Deus, a igreja é protegida contra a influência demolidora de falsas doutrinas. Tem um crescimento que provém de Deus e é edificada na fé e no amor. Aí eu ponho uma interrogação. O que está querendo dizer com esse aparente grupo de pessoas exclusivas? Que serão edificadas? O que está querendo dizer? É uma segregação? É mais uma discriminação? Vamos lá, Romanos 12, 14 diz assim: porque assim, como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, falar, seja segundo a medida da fé. Se é ministério, seja ministrar, servir. Se é ensinar, é conduzir, ensinar. Haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, ou seja, aquele que incentiva, use esse dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade. E o que preside, ou seja, o que manda, o que ordena, o que impõe, com cuidado, olha só. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E eles lhe disse: o rei dos gentios domina sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes, o maior entre vós seja como o menor, e o que governa como quem serve. O que exercita a misericórdia com alegria. Dentro do sistema religioso e no sistema adventista não é assim. Ali existe uma hierarquia. Aí vem lá o presidente, pastor, o vice-presidente, e vem o pastor do distrito, aí vem o pastor, vem o senhor, vem o diácono, vem os diretores do departamento, e depois vem a membresia leiga. 1 Coríntios 12, 9, 11, 27, 28. E a outra, ou seja, aí vai dando aqueles dons, né? Aí, na igreja, pessoas. Primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dom de curar. Por que será que milagre e cura estão separados? Olha só, depois milagres e depois dons de cura. Milagre e cura estão separados. Socorro, governo e variedade de língua. Reflitam por que essas coisas estão separadas e o sistema põe junto milagre e cura numa coisa só. Vamos lá, Efésios 4, 8 e 11, 16, né? Isso diz: subindo ao alto, levou o cativo ao cativeiro e deu dons aos homens. E ele mesmo deu, olha, verbo no passado. Sabe por que está escrito isso aqui? Porque é o seguinte, os camaradas estavam se metendo, olha só. Leia toda a carta aos Efésios e vai ver que Paulo adverte a todos que cada um viva segundo o seu dom, não interferindo no dom do outro. E porque ele começa a falar, olha, porque o próprio Salvador deu no passado alguns dons aos outros. Eu não estou falando que vai dar no futuro, ele está falando que deu o exemplo. Tá? 2 Coríntios 14, 21 também, é uma coisa que você lê aí, você vai ver que está correto, eu não discordo dessa passagem. Tá bom? Atos 6, de 1 a 7, ora, naquele crescendo os números de discípulos, houve murmuração, está falando lá das pessoas que foram separadas para cuidar da viúva, dos órfãos, que eles não podiam deixar de pregar o evangelho, vamos dizer assim, para ficar cuidando disso. Correto. Pessoas da comunidade ajudando pessoas da comunidade. Isso está correto nesse sentido. Agora, falar de dons, por causa que tem que fazer isso dentro da igreja, isso não dá. E 1 Timóteo 2, de 1 a 3, ademoesto, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões, ações de graça, por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Ok, correto. 1 Pedro 4, 10 e 11, cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Ou seja, cada um em seu quadrado, não se metendo nos dons dos outros. Ou seja, se o Vene tem o dom de discurso, não vou querer eu me meter no dom dele, eu fico no dom de escrever aqui. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus, se alguém ministrar de mim segundo o poder de Deus que dá para em tudo seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder e para todo sempre, amém. Fazendo coisas com amor, é isso que ele está falando. Faça segundo o poder do Criador, a graça do Criador, com amor. Colossenses 2, 19 diz lá: e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo provido e organizado pelas juntas e ligaduras, e vai crescendo em um aumento de Deus. Ligado à cabeça. Ninguém vos domine, em seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto de Deus, envolvendo-se em coisas que não viu, estando de balde inchado na sua carnal compreensão. Ou seja, não fala que essa ligadura tem que ser nenhuma denominação. Essa ligadura da cabeça com o corpo seja no Salvador. Mateus 25, 31, 16 diz: e quando o Filho do Homem vier a sua glória e todos os santos, ele sentará ao trono e todas as suas nações serão reunidas diante dele. Nós sabemos realmente o que está querendo dizer aqui, né? É só você ler lá e não há nada que se conteste. Mateus 25, 40.
E respondendo o rei lhes dirá, em verdade vos digo que quando fizeste a um desses meus pequeninos, a mim fizer. Se eu tenho o meu dom desenvolvido, é para fazer o meu semelhante. Não é para eu ficar cantando dentro de igreja, administrando diretoria de escola sabatina, administrando coral, infantil, juvenil. Se eu quero fazer alguma coisa para o meu próximo, não é lá. Não existe essa recomendação que seja lá. Obrigado, Gelson.